Que a paz e o amor do nosso Deus esteja com todos nós. Começamos o culto, hoje falando um pouquinho sobre injustiça. Agora tivemos esse cântico que falou que nós precisamos estar muito calmos nas lutas e em Deus confiar. E isso vem bastante ao encontro disso que a gente vai falar hoje aqui no sermão um pouquinho. A gente vê aí fora no mundo uma busca desenfreada pela felicidade, pelo prazer e por outras coisas que decorrem disso, como poder. E a gente não pode deixar de citar, porque hoje em dia é muito fácil a gente ver as pessoas pelas redes sociais, por exemplo. Antes, tudo isso era um pouco mais velado, mas agora acaba se tornando muito claro, né? Aliás, desde que o mundo é mundo, a gente sabe que o homem busca desenfreadamente e desesperadamente a felicidade, o prazer e essas coisas mundanas. Tanto que até mesmo entre os discípulos de Jesus, nós tínhamos aqueles que Jesus teve que dar um puxão de orelha e falar assim, aqui não, aqui é para mansos e humildes. Mas hoje é tudo muito claro, a gente vê tudo isso muito claro na internet, né? Nas redes sociais, a gente está cansado de falar aqui que não existe ninguém infeliz ou com dificuldade, né? Porque você só posta em rede social os momentos bons, os momentos alegres, né? Sem pensar nas motivações disso, mas isso é fato. Todo mundo sabe disso. Só que como cristãos, e a palavra de Deus nos deixa isso como alerta, e nos ensina isso, e não é questão de ser derrotista, porque Jesus nos ensinou que nele nós somos mais do que vencedores. A questão é de estarmos preparados para as coisas que acontecem nesse mundo. Muitas vezes, nós somos surpreendidos por períodos de luta, por períodos difíceis. Você agora, nesse momento, você pode estar passando um período muito difícil, de lutas e amargura. E também, muitas vezes, não sejamos nécios em não falar nisso, nós somos até tentados a questionar a Deus. Senhor, por que eu estou passando isso? Fato é que, na vida aqui debaixo do sol, nós somos suscetíveis a essas coisas. E a Bíblia nos deixou claro tudo isso. A mesma Bíblia, a mesma palavra de Deus, que nos fala que em Jesus nós somos mais que vencedores, e somos sim, nos deixa exemplos de que nós vamos passar por períodos difíceis e de lutas. E o maior exemplo disso, talvez, um livro inteiro dedicado a isso, é o livro de Eclesiastes. E o livro escrito por uma pessoa que tinha realmente como falar sobre isso. Porque hoje, tudo que a gente vê por aí, de pessoas sendo felizes, de pessoas sendo empoderadas, Salomão teve tudo isso, e muito mais do que isso. E esse mesmo Salomão vem dizer em Eclesiastes que, experimentei de tudo isso, experimentei tudo, e tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, tudo isso não vale nada, é a vida debaixo do sol. Lá em Eclesiastes capítulo 1,
a partir do versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembranças das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Olhe só o que o homem mais poderoso que nós já tivemos até hoje, e a Bíblia fala que não haverá nenhum como ele, está dizendo sobre a nossa vida debaixo do sol. Olhe só. E ele teve de tudo. Todas as coisas que vocês imaginarem, todas as coisas que as pessoas se gabam de ter, ou que vão correr atrás de ter, ele teve tudo isso. E ele está dizendo, que proveito tem o homem de tudo isso? Que proveito? Que proveito tem toda essa fadiga que nós temos debaixo do sol? No capítulo 4, só para a gente passar aqui alguns trechos, versículo 1. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais do que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu, e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Olhe só, as tribulações que já existiam antes, as injustiças que já existiam antes, e que Salomão está falando aqui, ó, tudo isso eu vi debaixo do sol, todas essas opressões, a ponto dele dizer, ó, eu tenho por mais felizes os que já morreram, e se corrigir, ele pega e se corrige, não, vou me corrigir, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu, porque não viveu todas as opressões e decepções e desatinos que nós temos debaixo do sol. Capítulo 9, versículo 2. Prestem atenção. Tudo sucede igualmente a todos. Ele está falando da vida debaixo do sol, aqui neste mundo. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo,
ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Nós temos que ter consciência disso, irmãos. Enquanto estivermos neste mundo, estamos suscetíveis às coisas que acontecem com todas as pessoas. Nós não somos diferentes. Nós somos carne como todos os outros. A mesma carne que está em você, está lá no assassino que está preso na prisão. Versículo 8. Que foi a leitura. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Vê que isso aqui é a contramão do que o mundo prega hoje? E, aliás, muitas igrejas e denominações pregam isso. Felicidade atrás de felicidade. E não adverte, como Jesus Cristo já havia feito, sobre tudo que nós vamos passar debaixo do sol. Sempre haverá dias de trevas, inclusive para o justo, sempre haverá dias de trevas. E Salomão diz aqui, serão muitos. Haverá dias de regozijo, sim, mas haverá dias de trevas. E nós vamos ver daqui a pouco que Jesus nos ensinou a regozijar até nos dias de trevas. Mas é a próxima etapa. 12, para a gente encerrar esse resumo aqui de Eclesiastes, 12, versículo 13. Antes do 13, do capítulo 1 até aqui, ele vem falando que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, que tudo que acontece com o justo é o mesmo que acontece com o ímpio, com o puro, com o impuro, e ele tira uma conclusão de tudo isso. Qual que é a conclusão dele? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então essa é a conclusão de Salomão. Vai acontecer tudo isso. Eu passei por muita coisa, tive tudo de bom, mas na verdade a vida debaixo do sol é essa. É a mesma mesmice. Tudo que você acha que é relevante agora, que é importante, que te traz felicidade, que te traz poder, se for material, é tudo correr atrás do vento. E o ditado popular já diz isso, né? Nós não levamos nada disso para a cova. Nada disso. Salomão fala isso também, que nós vamos voltar ao pó. Então, nada disso vale nada. Por isso que a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Você vai ter momentos felizes? Vai ter momentos felizes. E eu digo que talvez mais do que as outras pessoas, porque nós temos a verdadeira felicidade. Mas você vai ter dias de trevas.
E nesses dias, saiba se portar perante Deus. Cuidado com o que você fala perante Deus. Cuidado. Bom, depois de ler tudo isso em Eclesiastes, nós vemos que Jesus e o Novo Testamento nos ensina a lidar com essa vida debaixo do sol. A vida debaixo do sol é isso mesmo. Salomão não mentiu aqui. Todas essas coisas acontecem, vão acontecer até a volta de Cristo. Mas o Novo Testamento, para aqueles que se entregam a Jesus e ouvem as palavras de Jesus, nos ensina como lidar com isso. João 16, versículo 33. Nesse trecho aqui, Jesus está se despedindo dos apóstolos, porque ele está próximo de ser levado preso, e ele vem no 33 e diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Quer dizer, tudo isso que eu estou ensinando e mostrando para vocês que vai acontecer, é para que vocês não se desesperem e tenham paz em mim. Tudo isso vai acontecer mesmo. Aí ele adverte: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Primeira parte aqui, Jesus está afirmando para eles, tudo isso vai acontecer mesmo, a começar pela minha morte, pelo que vai acontecer com vocês, pela perseguição que vocês vão ter depois, no início da igreja, e confirma que eles vão passar por aflições, que no mundo se passa por aflições, e se há pessoas, hoje em dia, vendendo outra coisa, são mentirosos, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Poxa, mas como Jesus venceu o mundo? Talvez ele tenha tido uma das mortes mais horríveis, e pior, o Filho de Deus foi separado de Deus por conta dos nossos pecados. Jesus, enquanto estava aqui, ele não pecou. Mesmo sendo carne entre nós, ele não pecou. E mais, em razão disso, Deus o glorificou. E ele, ao final, venceu a morte, mostrando para nós o caminho de como nós podemos também vencer a morte carnal, que é fazendo a vontade do Pai. Estamos nós cristãos sujeitos a todas as aflições das demais pessoas? Sim, estamos. Jesus se sujeitou à mesma aflição de um assassino, de um ladrão, mas foi glorificado por Deus, porque ele fez a vontade do Pai, enquanto ele esteve aqui. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
Aliás, é por isso que nós vemos tantas atrocidades aí no mundo, né? A régua, o que é? É a felicidade, é o prazer, é o poder. E quando a pessoa cai na real do que é o mundo verdadeiramente, muitas vezes ela desaba com isso e entra num caminho sem volta. Paulo está dizendo que a nossa esperança em Cristo não pode se limitar somente a esta vida. Enquanto Jesus esteve aqui, a esperança dele não se limitava somente a esta vida. Ele tinha uma missão a ser cumprida e ele cumpriu. Viveu por breve tempo entre nós aqui, para fazer a vontade do Pai. Então, como Jesus, nós temos que ter bem firmados em nossas mentes. Qual é a nossa verdadeira esperança? Nós temos planos aqui para este mundo? Temos. Nós temos planos para os nossos filhos? Temos. Temos sim. E Deus nos tem abençoado em todos eles. Porque esse mesmo Jesus nos disse que se nós buscarmos o reino em primeiro lugar, Ele cuidaria das outras coisas. O grande problema é que muitas vezes nós não deixamos Jesus cuidar dessas outras coisas, né? E passamos por algumas tribulações aqui neste mundo, muitas vezes, por não fazer a vontade de Deus. São tribulações que existem no mundo, mas poderiam ter sido evitadas. Como diz lá em Pedro, né? Se vocês estão passando por tribulações, por fazer a vontade de Deus, alegrem-se. Agora, se vocês estão passando tribulações por não fazer a vontade de Deus, sofrendo como os injustos que foram referidos lá no Salmo 34, aí há alguma coisa a ser mudada. Falando em 1 Pedro, abram lá em 1 Pedro capítulo 1. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Pois sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, esse Deus aqui, que Pedro está falando, ele nos regenerou para quê? Para uma viva esperança na ressurreição de Cristo Jesus. Às vezes nós vivemos aqui, todas essas turbulências e buscando algumas coisas, e nós nos esquecemos por que e para que nós fomos regenerados. Essa viva esperança para nós, que para esses irmãos aqui do primeiro século, era tudo o que eles tinham, porque eles morriam todos os dias em perseguição, para nós muitas vezes é algo que está se perdendo, está sem valor no nosso meio. Essa herança incorruptível aqui, para nós às vezes é uma coisa muito distante. Essa salvação preparada para revelar-se no último tempo, do versículo 5, como você está pensando nela
todos os dias da sua vida? E Pedro fala, nisso exultais, porque agora, por breve tempo, e Salomão lá em Eclesiastes fala também que nós somos como neblina, e de fato para Deus, esse tempo curto que nós vivemos aqui, quando muito 80 anos, é um brevíssimo tempo. Por breve tempo nós somos contristados por várias provações. Coloquem isso na cabeça de vocês. Às vezes nós somos atribulados por uma semana e achamos que é muito tempo. E Deus está nos falando que a nossa vida toda aqui para Ele é breve tempo. Nós temos que ser aprovados nessas provações que nós vamos passar aqui por breve tempo. O que você está fazendo com esse breve tempo seu aqui nessa terra? Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, vai nos explicar quando nós receberemos essa herança incorruptível. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Nós não sabemos, irmãos, qual é o nosso tempo, qual que é o nosso breve tempo aqui. E Paulo está advertindo os tessalonicenses que queriam saber quando Jesus Cristo iria voltar, e está dizendo assim, não tem necessidade nem de eu falar sobre isso, porque vocês já sabem que a volta de Cristo é como um ladrão de noite. E fala mais, que quando vocês acharem que está tudo bem, todo mundo está dizendo paz e segurança, fiquem tranquilos, é aí que ele vai vir. E de nenhum modo escaparão. O que você está fazendo com seu breve tempo debaixo do sol? Como Salomão disse, lá no último capítulo de Eclesiastes que nós lemos, e por tudo que nós vimos agora no Novo Testamento, a suma, ele estava certo, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Como você quer lidar com seu breve tempo? Como você quer lidar com a sua vida debaixo do sol? Murmurando, em busca de felicidade, perguntando e questionando a Deus as coisas, ou se lembrando, diante das tribulações, que é nesses momentos que você tem que, mais ainda, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Jovens, adolescentes, que estão aqui hoje. Talvez para vocês, tudo isso que eu esteja falando aqui, seja algo até difícil de entender. Porque vocês passaram, talvez, por pouco sofrimento na vida. Quanto mais idade você tem, e mais sofrimentos você acumula,
e mais coisas você passa, que todo mundo passa também, você vai sendo moldado. Só que eu digo para vocês, como Salomão disse lá em Eclesiastes, não esperem o amanhã para se lembrar do seu Criador. Salomão diz: lembre-se do seu Criador no dia da sua mocidade. Antes que venham anos à frente, que você já vai estar tão cansado deste mundo, que você vai falar assim: não consigo fazer mais nada, não tenho mais prazer em nada disso aqui, porque você viveu uma juventude sem se lembrar do seu Criador. Não espere terminar a faculdade, não espere você ter o primeiro emprego, porque muitas vezes nós, como jovens, nós colocamos objetivos em nossas vidas e falamos assim: agora eu estou muito ocupado com a minha faculdade, eu tenho que pensar na minha vida, eu tenho que pensar no marido que eu vou ter, na esposa que eu vou ter. Não espere isso para servir o Senhor, não espere, porque vai chegar um tempo, e que não é demorado, que você não vai ter mais forças, e o caminho é sem volta. Sirva a Deus agora, na sua mocidade, lembre-se do seu Criador agora, na sua mocidade. Para os já convertidos, aqui presentes, Pedro diz que nós, por breve tempo, estamos passando por essas coisas. Lembre-se que esse tempo é breve. E se você está lutando juntamente com Cristo, alegre-se, porque essa vitória é garantida. Essa vitória já nos foi dada por Cristo. Para os não convertidos, que ainda não entregaram suas vidas a Jesus Cristo, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Essa vida debaixo do sol que nós lemos lá em Eclesiastes, é a única coisa que você tem. É a única coisa. Toda essa viva esperança, essa regeneração que Jesus nos deu, e que traz essa viva esperança para uma herança incorruptível, você ainda precisa alcançar. Se você quiser saber mais sobre isso, nós estamos à disposição para lhe ensinar. E que possamos todos nós entender o que é a vida debaixo do sol, para que estejamos armados e preparados para lembrar sempre que há uma vitória, uma herança incorruptível garantida a nós. E é isso que nos dá base para hoje ainda exultarmos e sermos alegres, se estivermos em Jesus Cristo. Amém?